E aí pessoal, beleza? Nando Costa aqui na área. Tô aqui no meio da gravação do meu curso aqui e resolvi dar uma pausa aqui para falar de um assunto que na verdade já vem rolando de algumas semanas para trás, né? Alguns comentários aí no canal. Uma coisa que é muito interessante, muitas pessoas já vieram me perguntar diretamente, né? Em relação ao assunto de mix, master junta, né? Mixagem e masterização, de você já levantar a sua mixagem, entre aspas, masterizada. Na verdade, esse assunto é bem polêmico, tá? Eu vou tentar falar de uma forma bem breve aqui nesse vídeo, algumas coisas que são importantes a gente considerar quando a gente está tratando de mixagem e masterização junta, tá? Na verdade, quando eu trabalho, vocês já devem ter observado isso nos meus vídeos também, quando eu abro uma mixagem, né? Quando eu estou trabalhando na mixagem, na verdade eu nunca tenho um limiter no meu master bus, tá? A primeira razão pela qual eu faço isso é o seguinte, porque eu separo as duas etapas de trabalho. Na verdade, mixagem e masterização são duas disciplinas bem diferentes, tá? Na verdade, o objetivo de cada uma dessas disciplinas é bem diferente. Por quê? Quando a gente está trabalhando na mixagem, qual que é o objetivo principal, né? Você tem lá os elementos, você está fazendo balanço de volume, equalização, aí você quer colocar mais efeito em uma coisa e tal. Ou seja, você está construindo uma forma ali, você está construindo, né, um cenário, você está construindo o seu quadro ali. Isso é o que a mixagem faz, né? E qual que é o objetivo da masterização? A masterização tem o objetivo de polir todo aquele trabalho que você fez ali, né? E na verdade a gente utiliza, né, várias ferramentas iguais mesmo. A gente utiliza equalização, compressão, né? A gente utiliza o limiter também. Não que na mixagem a gente não vai utilizar um limiter, a gente utiliza, né? Eu já mostrei vários exemplos aí que a gente está utilizando o limiter também na mixagem. Só que o que acontece? Quando a gente está fazendo o trabalho de mixagem, a gente tem uma consideração, a gente tem o que eu chamo de mindset, né? Ou seja, você está trabalhando ali para você fazer o balanço dos instrumentos, né? Para você combinar tudo, você criar essa cena. Na masterização, o seu objetivo é polir aquela forma. Imagina que você está construindo ali o seu som. Imagina, eu gosto de fazer uma analogia com aquelas massinhas de modelar, né? Então, a sua mixagem é como se você pegasse aquela massinha de modelar, você fizesse uma forma ali, tá? Vamos supor que você quer fazer uma bola ali. Beleza, você fez uma bola. Só que não necessariamente quando você terminou essa bola, ela vai estar perfeitamente redonda, né? Então o que você pode fazer? Aí você vai pegar depois, você vai vir alisando, ou você pode pegar essa massinha e colocar dentro de uma forma de plástico redonda, e aí ela vai ficar com um formato totalmente esférico, perfeito. E isso basicamente é o que a masterização faz, tá? Então o que acontece? Quando você está construindo uma coisa, você não pode pensar nessa coisa simplesmente, eu vou subir nos volumes e tal, chega no final eu ponho o meu limiter e acabou e está polido. Não, você pode ter certeza, 100% dos casos você vai ter problema ali e eu posso te mostrar isso, assim como eu tenho mostrado para várias pessoas que têm mandado as músicas, né, para eu abordar no vídeo de análise de mixagem. A maior parte dos problemas que a gente vê nas masterizações, que na verdade são mix master, são por quê? Esses problemas vêm em decorrência desse levantar da música junto. Por quê? Porque você tá levantando a sua música, chega num certo ponto você fala assim, pô, agora eu vou começar a dar pressão na música, aí você põe o seu limiter lá, sobe o volume, fica no talo, fica alto, beleza. Só que você começa a ignorar várias coisas. Por quê? Porque o seu limiter, ele começa a gerar inconsistência em vários elementos da sua mixagem, tá? A primeira coisa que eu sempre falo é aquele lance, né, do limiter tá prendendo a música ali, né? Então, quer dizer, a sua música vai ficar extremamente alta, só que ela começa a ficar mais média, você perde grave, tá? Em consequência, quando você coloca esse limiter no seu master bus, você vai estar alterando elementos individuais e vários elementos individuais. Então provavelmente você mudou ali o timbre do seu bumbo, você segurou o transiente da caixa ali, então a sua caixa vai ficar mais média, mas vai ficar sem ataque. Enfim, você vai fazer várias coisas, você vai ter vários problemas. E aí o que acontece? Você vai ter que começar a voltar na sua mix. Você vai começar a voltar, vai começar a voltar. Na hora que você ajustar, finalizou, aí você vai falar assim, pô, mas agora o meu limiter parece que eu preciso ajustar ele de novo. Aí você vai ajustar ele de novo. E aí você vai começar a criar um monte de problema. Ou seja, esse processo só funcionaria caso você desse várias voltas, né, nesse processamento. E aí, teoricamente, você conseguiria chegar num resultado um pouco mais coeso. Mas mesmo assim, é muito difícil. Por quê? Porque
as ferramentas que você vai poder trabalhar no seu Master Bus vão ser muito restritas, tá? Imagina que você tem uma mixagem aí com mais de 50, 60 canais, que é até muito comum hoje. Se você pegar um limiter, botar no seu Master Bus, beleza, sua mix vai rolar de boa. Se você abrir uma instância do Ozone, o que eu vou te dizer é o seguinte, sua máquina vai parar na mesma hora. Tá? Se você abrir um Ozone, por exemplo, uma equalização em mid-side, beleza. Na hora que você abre um compressor multibanda, por exemplo, caso você tenha que fazer alguma correção, sua máquina vai travar. Tá? Eu tenho uma super máquina aqui que eu faço processamento. Na verdade, quando você abre o Ozone, que é um plugin bem super pesado, por mais forte que seja a sua máquina, vai travar. Por quê? Porque é muito processamento, tá? Na verdade é muito processamento. E isso tudo depende também do sample rate que você está trabalhando, né? Então se você está trabalhando uma mix em sample rate mais alto, por exemplo 96K, né? Se você tem mais 50 tracks, se você abrir uma instância dessa no seu Master Bus, sua mix não dá play, ela trava, né? E aí o que acontece? Tem várias considerações que são coisas que eu venho mostrando nos vídeos de análise de mixagem também, né? Várias coisas de masterização, que a gente só consegue endereçar raciocinando separadamente. Então, por exemplo, você utilizar uma equalização em mid-side, você trabalhar uma compressão multibanda, você trabalhar uma excitação em multibanda, todas essas considerações são feitas com um processamento que é bem pesado, então você não consegue rodar isso numa sessão normal junto com a sua mixagem. A outra consideração é a seguinte, se você conseguir fazer isso, né, o que acontece? Você vai estar lá fazendo uma música. Quando você for fazer a próxima música do mesmo disco, você não tem como fazer nenhuma relação e nenhum ajuste de uma para outra, tá? Por quê? Porque você vai estar trabalhando tipo dentro da caixa. Você vai fazer uma música, acabou, já é a Mix Master. Você vai fazer outra, acabou a Mix Master. Na verdade, você não vai conseguir fazer nenhum equilíbrio entre as duas músicas, né? Entre as 3 músicas, entre as 10 músicas do disco. E essa é uma outra consideração que só é feita na masterização. Por quê? A masterização, ela cuida desses aspectos de comparação, de audição crítica, tá? A maior parte do trabalho de masterização, na verdade, é audição crítica, ou seja, você entender o que está acontecendo ali e você fazer o processamento que é necessário, porque muitas vezes em uma música, dependendo da forma que os elementos estão dispostos ali, né, dependendo da quantidade de elementos que você tem, na verdade você vai precisar usar um tipo de ferramenta. Numa outra música que você tem uma outra natureza, né, de mixagem e tal, talvez você tenha que utilizar outras ferramentas que você não utilizou na primeira mix, né? Então o que acontece? Você vai ter coisas muito diversas, você vai tentar abraçar o mundo de uma vez só, né? E isso realmente, na prática, para não ser exagerado e falar que é impossível, é muito difícil, tá? Quando eu comecei a estudar mixagem, né, quando eu comecei a aprender as ferramentas todas, eu mesmo fazia esse processo de mix master junto, ou seja, eu colocava lá um L3 junto e a mix já subia na pressão já e tal, mas o que eu vou te dizer é o seguinte, a partir do ponto que eu parei de fazer isso, minhas mixagens ficaram infinitamente melhores, mais coesas, eu comecei a entender melhor as ferramentas de áudio, tá? E a outra coisa é a seguinte, se você quer chegar num resultado realmente de qualidade, né, em termos de produção musical, refinamento, né, do seu trabalho mesmo, um resultado de qualidade, você não vai conseguir com a Mix Master junto, e se você fizer a mix separada e mandar para alguém masterizar, a primeira coisa que o cara que está masterizando vai falar é o seguinte, beleza, me manda essa mixagem, mas me manda sem o limiter. E aí você mixou com o limiter. O que acontece? Quando você tira o seu limiter ali, parece que todos os elementos, a sua mix, estava toda calcada naquele limiter ali, entendeu? Então você levantou as coisas com o limiter, mas o cara vai precisar do áudio sem o limiter para ele masterizar, certo? Então o que acontece? Quando você mandar a mixagem sem o limiter, a sua mixagem vai estar totalmente empenada, você vai ter grave sobrando ali, por quê? Porque aquele limiter segurou aquela massa ali, ele segurou o grave, então ele escondeu, entre aspas, grave que tinha ali, ele escondeu o médio que estava meio sujo, né? Ele escondeu uma coisa que às vezes estava comprimida e estava vazando ali, mas ele segura. Ou seja, você está sendo enganado o tempo inteiro quando você está mixando com o limiter ligado no seu Master Bus, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo, e eu tenho falado isso muitas vezes, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para deixar bem explícito algumas ideias, tá? Quando você está mixando,
é interessante, por mais que você mesmo venha masterizar e começar a estudar, né, que é todo esse lance que eu estou tentando passar nos vídeos de análise de mixagem, por mais que você não saiba masterizar ainda, tente fazer esse processo de finalização separado. Por mais que você não saiba se você está fazendo correto, tente fazer separado, porque se você não entende a masterização ao certo como é que funciona, né, você fazer separado, não é junto que você vai entender. Entendeu? Então o que eu recomendo? Que você separe os processos para você começar a ouvir melhor. Onde você parou a sua mix, né? Porque na verdade, onde você para ali é o resultado final que você tem que ter, sem o processamento final, sem o acabamento, né? O acabamento é uma outra etapa, né? É a mesma coisa que você tiver lá um engenheiro, né, construindo uma casa e tal, faz o projeto e tal, aí vai lá a construtora, a mesma coisa que você quiser subir a sua casa, você vai construindo as paredes, só que enquanto você está subindo as paredes, você já está azulejando e botando os móveis dentro. Entendeu? Ou seja, você quer fazer a construção básica, mas ao mesmo tempo já está ouvindo o resultado final, e isso definitivamente não funciona. Tá? O que você pode fazer é você, no final do trabalho, né, vamos supor, você quer mandar para o seu cliente ouvir, você pode colocar ali um L2, um L3, alguma coisa só para segurar um pouquinho, dar um grauzinho a mais, mas sem forçar nada, e tem que ficar explícito que aquele não é o resultado final, porque nunca vai ser. Outro problema também, você nunca vai conseguir chegar num RMS com qualidade, tá, de uma masterização, você fazendo um mix master junto, você não consegue, definitivamente. A tendência de você começar a limitar demais as suas mixes, a tendência de você comprimir demais, tá? Isso é o erro mais comum que acontece, porque realmente você vai estar pensando no acabamento, levantando o básico do negócio, né? Então, realmente não tem como você pensar dessa forma, né? É uma coisa um pouco separada. Outra coisa também que é muito importante, né? Se você pretende fazer o seu trabalho de produção musical e você quiser chegar na qualidade, né, do trabalho de todos esses discos que a gente gosta, que a gente ouve, né? Quase 100% dos casos, as masterizações são feitas através de hardware analógico, né? Ou seja, a compressão é analógica, o equalizador é analógico, né? Então, se você quiser mandar para um cara masterizar, você vai ter que realmente abrir mão de você levantar essa mix master com seu limiter, né? Ou pensando no volume máximo, né? Pensando nos níveis e tal, né? Tem, até certo ponto, algumas considerações que a gente deve prestar atenção, né, quando a gente está subindo uma mix, para a gente não subir muito baixinha, né? Já tiveram algumas músicas que eu analisei, né, nos vídeos de análise lá, que eu falei, ó, essa música aqui tá com um nível muito baixo, a gente poderia ter trabalhado com os faders um pouco mais para cima, né? Mas aí tem toda aquela consideração também da própria monitoração, né? Tem várias coisas que a gente deve considerar aqui. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui mais para dar uma explicação geral mesmo desse lance de mix master, porque é muito controverso mesmo, tá? Muita gente pode achar, não, mas pô, eu acho que dá para fazer, não sei o que lá. O que eu diria, assim, com a minha experiência e com o meu conhecimento de trabalho mesmo, e com o meu conhecimento dessa abordagem da mixagem e da masterização, e entendendo o escopo de cada uma das coisas, eu diria que é praticamente impossível você chegar num resultado realmente de qualidade, tá? E quando eu falo realmente de qualidade, é a gente começar a chegar num ponto de comparar com outros discos que a gente gosta, né? E você ouvir assim, e ser gostoso de ouvir, e ter uma pressão sonora legal, e ter timbres muito bonitos, né? E ficar aquela coisa harmoniosa, e você põe no fone e soa bem. Isso só acontece quando a gente começa a trabalhar separadamente, tá? Se você está começando ainda a se desenvolver dentro desse mecanismo de mixagem, entender melhor, entender masterização, a dica que eu te dou aqui é o seguinte: comece a separar o processo. Por mais que você não saiba exatamente ainda como que funciona a masterização, por mais que a sua masterização seja simplesmente colocar um L2, um L3, né, ou trabalhar alguma equalização mais global e fazer esse tipo de maximização do som, por mais que seja simples, né, que você ainda não tenha desenvolvido a sua linguagem, mas só pelo fato de você fazer isso separadamente, você vai ver que o seu trabalho vai mudar consideravelmente em termos de qualidade, tá? E outra coisa que é importante também, geralmente quando eu estou masterizando, né, ou eu estou fazendo o processo como um todo, né, mixando e masterizando e tal, geralmente eu faço em dias diferentes, tá? Por quê? Porque o nosso ouvido, quando você está mixando, você fica preso a determinado desenho do espectro ali, a determinado conjunto de sons. Quando você descansa,
você vai dormir, vai para casa e tal, quando você volta e vem ouvir de novo aquele som, você vai ter uma outra percepção, porque seu ouvido meio que dá uma neutralizada, tá? E quando você dá essa neutralizada, um dos dois, ou você vai voltar na sua mixagem e fazer as correções já com o ouvido fresco, né? E aí sim você vai conseguir zerar todos aqueles problemas que estavam na mixagem, e aí o que acontece? Você com esses problemas zerados, você vai poder finalizar a sua música com uma qualidade infinitamente melhor do que se você tivesse levantado tudo junto e ali acabou e já era. Ou seja, a sua música, quando você levanta mix master junta, geralmente ela vai ter sujeira de grave, ela vai ter excesso de compressão no grave, ela vai ter excesso de limiter mesmo, segurando os médios, ou seja, tudo isso é devido ao processo ser junto, né? E por isso que existe a masterização. A masterização, na verdade, é um processo mais de você colocar ali um segundo ouvido, né, naquela música ali, e separar o processo para uma outra pessoa ter um input, né, ter uma visão ali daquela música, né, do que simplesmente uma coisa, ah não, dá para fazer junto, né, e tal. Não é uma questão de frescura, é uma questão de lógica e técnica mesmo, né? Então a gente faz simplesmente para separar, porque a audição é uma coisa muito sensível, né? Então a gente fica muito sujeito ao cansaço mesmo de audição. Então quando você simplesmente separa as etapas e você começa a trabalhar em dias diferentes mesmo, pô, pode fazer o teste aí na próxima mixagem que você for fazer, termina sua mixagem, não mixe com o limiter no Master Bus, tá? E aí o que acontece? Larga ela ali. No dia seguinte você vai chegar e ouvir, aí ouve lá, ah não, isso aqui pode ajustar, isso aqui pode aumentar, isso é normal, tá? É normal. Isso acontece com todos os engenheiros de mixagem. Se você chegar com a música lá pro Chris Lordaldi, o cara vai fazer a mix top, você vai ouvir, com certeza você vai querer acertar uma coisinha ou outra, você vai chegar para ele, Chris, você pode ajustar para mim? Ele vai ajustar, ele já contou vários casos de bandas mesmo que ele teve que revisar várias vezes a mixagem, que a banda queria um negócio e tal. Isso aí acontece com todo mundo, até com os caras mais tops da face da terra, né? Mas o grande lance é o quê? É você levar esse processo de mixagem para esse lance todo de audição crítica, de você compreender um pouquinho melhor, né, toda essa essência de percepção do som, né? E aí quando a gente separa o processo, isso fica ainda mais evidente, né? Porque quando a gente pega uma mixagem, manda para o cara masterizar, né? Ou quando as pessoas me mandam para eu masterizar, né? Tanto é que a primeira coisa que eu faço, né? E na verdade eu sempre incluo nos meus orçamentos de masterização, eu incluo o quê? Todo o lance de análise de mixagem. Então, quando o cara me manda, e eu falo, me manda sem o limiter. E aí eu falo, ó, isso aqui pode ajustar, você pode limpar isso, limpar o grave ali, não sei o que lá. Na hora que o cara me manda, ele mesmo tem uma percepção diferente da mixagem dele. E aí na hora que eu pego o produto para masterizar, o produto já está lapidado, já está polido e já está em condições que eu possa trabalhar e melhorar ainda mais a qualidade, que a pessoa fazendo junto não conseguiria. Tá? Então entra toda essa questão logística mesmo do processamento de áudio, que é muito importante, né? Então a gente tem que levar em conta todos esses pontos, né? Seja a questão da audição crítica, seja a questão do processamento, seja a questão de você processar uma coisa achando que está melhorando e na verdade você está piorando, né? Então tem várias coisas que são importantes para a gente entender e para a gente não se confundir e não ficar preso nesse labirinto aí da produção musical, porque todo esse lance da mixagem e da masterização é num primeiro momento meio confuso, né? Tem muita coisa pra gente entender e na verdade todas as ferramentas, né, todos os elementos eles se interagem, então é importante a gente entender a forma certa de você pensar dentro dessa logística, né? Porque na verdade a gente pode economizar horas, dias e meses de trabalho se a gente fizer as coisas da forma certa, tá? Se você está mixando uma música, duas, é um tipo de trabalho, né? Mas para quem trabalha profissionalmente, né, para quem está ralando aí e está mixando um disco agora, mês que vem está mixando o outro, aí depois está masterizando o outro, ou seja, se você não tiver uma lógica de raciocínio para você fazer o seu trabalho, você simplesmente se perde, você não consegue a qualidade que você quer, né? E você não vai conseguir terminar o trabalho a tempo, simplesmente, né? Você vai ficar perdido com coisas, você perde um ponto de referência, né? E aí a forma de você conseguir esse ponto de referência é justamente separando as etapas do trabalho, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo aí, que ele possa ter sido útil para esclarecer algumas ideias, né, que parecem meio confusas, e eu sei que muita gente tem
esse tipo de dúvida, né? Espero que você possa começar a pensar de uma forma diferente, que realmente vai ajudar o seu trabalho, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Esses dias ainda entra no ar o próximo vídeo de análise de mixagem, muita coisa bem legal, tá? E tem vários vídeos inéditos aí nos próximos dias e nas próximas semanas também, tá joia? Um grande abraço, valeu!